Começando mais uma revisão, essa aqui é especial para você que está com dificuldade na parte de descrição de pessoas e também se confunde quando tem que montar uma frase em inglês que envolve a parte do corpo. Por exemplo, ele tem tatuagem no braço, ela tem piercing no nariz, esse tipo de coisa. Muita gente se confunde quando tem que montar esse tipo de estrutura em inglês. Pessoal, tenho que avisar vocês que esse aqui é um resumo para quem já estudou esse tema. Se você é da Cacose Cursos e não chegou nessa parte ainda, não vê esse resumo porque não é para você. Você vai ver isso ainda nas aulas regulares. Se você faz aula comigo presencialmente, nas escolas que eu atendo e você por algum motivo faltou ou perdeu essa aula, também esse resumo não vai te ajudar muito, porque eu não vou detalhar nada aqui. É só mesmo para poder ajudar quem já viu esse conteúdo, mas está com alguma dificuldade. Assiste esse vídeo mais de uma vez, ok? Porque eu vou passar as informações bem rapidamente. Então vai parando, vai anotando, volta se for necessário. Na parte de descrever pessoas, muita gente pergunta assim, Caco, por onde eu começo? Você pode começar por onde você quiser. Eu aconselho que você comece pelo cabelo. Na comunicação básica, ali, na comunicação padrão do inglês, a parte de descrever o cabelo é um pouco mais complicada, porque envolve o comprimento, o tamanho do cabelo, a forma, né, o tipo do cabelo, se ele é ondulado, se ele é liso, e a cor. E tem que seguir nessa ordem, tá? Tamanho, tipo e cor. Não pode alterar essa ordem. Muita gente está errando nisso daqui, em qual verbo utilizar. Vai utilizar o verbo to have. Vai falar de uma pessoa, ele ou ela, vai ficar has. Então, ó, he ou she has. Vai falar de cabelo, então lembra, sempre he ou she has. Tem gente colocando o verbo to be, tem gente colocando um negócio bem bizarro, tá? Então não, é he ou she has. E segue na ordem, tamanho, tipo e cor. She has long, straight, blonde hair. Caco, eu posso omitir o tamanho? Pode, fica tipo e cor. Posso omitir o tipo? Pode, fica tamanho e cor. O que você não pode fazer é alterar a ordem. Agora, omitir características pode, é normal. Quero falar sobre a cor dos olhos? Mesmo esquema. He ou she has. She has green eyes. O tamanho da pessoa, tá? O biotipo dela, se ela é mais alta, mais baixa, mais gordinha ou mais magrinha. Aí, nesse caso, você vai usar o to be. Vai ficar he ou she is. She's tall and thin. Não tem ordem aqui, tá? Você poderia colocar she's thin and tall. Aqui temos um exemplo aplicado, então. She has long wavy blonde hair, vírgula, blue eyes. Repara aqui, ó, que no blue eyes eu não coloquei she has novamente. Por quê? Porque o meu verbo anterior já era she has. Então, nesse caso, sim, eu posso omitir. Depois eu coloco she's tall and slim. Por quê? Porque aí já é verbo to be, mudou o verbo base. She's beautiful. Caco, mas she's beautiful é o mesmo verbo base de she's tall. Por que você colocou novamente? Quando eu falo de cabelo, quando eu falo she's tall and slim, blue eyes, são referências minimamente objetivas. Eu entendo que o que pode ser alto para um pode não ser alto para o outro, mas são referências minimamente objetivas. Quando você fala she's beautiful, é exclusivamente subjetivo. E a gramática não aconselha que misture. Então, por isso que em she's beautiful eu coloquei o verbo to be novamente. Mas isso também é detalhe, tá? Falando de roupas, como eu expliquei para vocês, aqui eu não vou revisar o vocabulário de roupas, não é isso. A revisão aqui é sobre como utilizar. Você vai colocar o a antes das peças de roupa, ok? Exceto aquelas peças de roupas que são escritas no plural, que termina com s, né? Tipo pants, shoes, sneakers, glasses e por aí vai. Olha o exemplo aí, ó. Vai descrever o que a pessoa está usando, vai começar sempre assim, ó. He ou she is wearing. O verbo to wear é o verbo adequado para falar de roupas, tá? Não é she is using. Using é para objetos. He ou she is wearing. Repara que no black blouse eu coloquei o a antes, ó. A black blouse. Por quê? Porque blouse é singular. Não tem s no final. Vírgula white pants. Cadê o a? Não tem a, porque pants é plural, ó. Pants tem s no final. And boots, mesma coisa, tem s no final. Então, se tiver s, não coloco a. Se não tiver s, coloco a. Partes do corpo. Muita gente tem dificuldade quando chega nessa parte.
E para esse eu acho ainda que tem esperança, tá? Eu fico preocupado quando o cara não sabe usar e usa errado e nem percebe que está usando errado. Aí é mais complicado ainda. De novo, aqui eu não vou revisar o vocabulário de partes do corpo. Se você é da Cacose Cursos, eu tenho essa aula, tá? Então você tem acesso a isso, fica tranquilo. O que pega o brasileiro quando ele vai compor uma frase que tem parte do corpo é que a estrutura da frase em português e da frase em inglês, nesse caso, fica um pouco diferente. Em português você fala assim, ó, levante a mão. Só que se você montar tal como está em cinza aí tá errado. Raise your hand. Então em inglês é como se fosse assim, ó, levante a sua mão. Tem que vincular um possessivo. Eu já falei isso mais de uma vez. Você não pode esperar que o inglês seja uma cópia do português. Ah, Caco, mas em português ele falou levante a mão. Não interessa como ele falou em português. Em inglês é raise your hand. Em inglês você tem que colocar um possessivo. A gente vai usar esse conceito aqui para falar de tatuagem, piercing e também cicatriz. Para você apontar, por exemplo, em que parte do corpo que a pessoa tem a tatuagem, tem o piercing ou tem a cicatriz, você vai colocar on, depois você vai colocar o possessivo referente àquela parte do corpo e a parte do corpo em si. Vamos ver um exemplo. Então observa aí, ó. He has a tattoo on his arm. Repara que tem o on, tá? Isso é obrigatório nesse caso. Depois você tem o his, que é o possessivo, e depois você tem arm. Vai falar de tatuagem, cicatriz e piercing, tem que colocar o on. A tatuagem, o piercing e a cicatriz está em alguma parte do corpo, então tem que colocar o possessivo. Vamos fazer uma prática então. Se algum vocabulário você não souber, não tem problema, não é o foco dessa atividade aqui. He has dark brown hair. Repara que aqui só trabalhamos com a referência de cor do cabelo da pessoa. She has long red hair. Tamanho e cor. She has straight blonde hair. Aqui então tem o tipo e tem a cor, não tem o tamanho. Repara também que não pode ter vírgula nem and, tá? Entre o straight e o blonde. She is tall and slim. Poderia ser she is slim and tall. He's wearing a white t-shirt. Shirt não termina com S, então tem que colocar o A. A frase começa com he is wearing. Treina isso bastante, ok? She's wearing a purple dress. Dress termina com S, mas você coloca o A, porque dress, embora termine com S, é uma peça de roupa no singular. Tá? Então você coloca o A mesmo assim. É uma pequena exceção aí à regra. He's wearing a blue shirt and a tie. Muita gente pergunta isso. Caco, tem que colocar o A antes do blue shirt e antes do black tie? Sim, é obrigatório pela gramática, ok? Tem que colocar. She's wearing a red cap. He has brown eyes. He has a tattoo on his arm. She has a piercing on her nose. She has a tattoo on her arm. She has a tattoo on her neck. Bora ver um correct, vamos lá.
He is wearing black pants. Sem o A porque pants termina com S ali, é plural. She has long wavy hair. He has a piercing on his nose. Bom, pessoal, então essa foi a nossa revisão. Espero ter ajudado. Refaz todos os exercícios, tá bom? Isso aí é treino. Então é isso, qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Um abraço, a gente se vê.